Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tem uma pergunta para te fazer. Você já ouviu falar de transtornos da personalidade? Sim? Não? Vamos lá conhecer um pouquinho mais desse universo de conhecimentos? Esse tema vai ser importante demais para você interagir socialmente, e esse conhecimento vai ser mais uma das armas para você utilizar nas suas habilidades socioemocionais, na sua inteligência emocional, que vai ajudar você a se resguardar de pessoas que são afetadas por esses transtornos, que podem te alcançar em qualquer lugar, a qualquer momento, tá bom? Então, já curte esse vídeo, compartilha aí com os teus queridos, porque o tema é muito interessante. Vocês sabem que a nossa personalidade é composta de duas coisas: temperamento e caráter. O temperamento é genético, a gente já traz conosco quando a gente vem ao mundo, não é? E o caráter, ele é desenvolvido ao longo das nossas experiências sociais, né? Nós recebemos estímulos do mundo, interagimos com eles e devolvemos, fazemos uma leitura, não é? E colecionamos o nosso repertório comportamental ao longo da nossa vida, nas nossas experiências vivenciadas. Então, os distúrbios da personalidade, eles vão ocorrer exatamente aí, no modo como o sujeito se expressa. O distúrbio, ele existe no ser, no modo como uma pessoa se apresenta ao mundo, nos comportamentos, nas interações. Ele está exatamente nessa leitura que a pessoa faz do mundo e como essa pessoa devolve isso nas suas relações. Como ela entende o mundo e como ela interage com ele. Então, por que você precisa saber, conhecer, né, os distúrbios da personalidade, pelo menos alguns deles? Porque muitas vezes a gente é ferido, muitas vezes a gente é perseguido, muitas vezes a gente é manipulado ou tratado como objeto por longas datas, sem oferecer nenhum tipo de reação ou de autoproteção. O que eu quero dar a você é mais uma arma para você utilizar como habilidade socioemocional. É mais uma arma para você utilizar na sua inteligência emocional, para você interagir melhor no trabalho, na família, por onde você for. Então, vamos compreender um pouco dos distúrbios da personalidade? Para quem achava que psicopatia só era coisa de filme de terror, não, né? Tem vários tipos de distúrbios, claro, num nível bem menor, né? Que estão aí, espalhados pela sociedade, e nós precisamos aprender a lidar com cada um deles. Quando podemos dizer que temos um transtorno ou que alguém tem um transtorno da personalidade? É quando traços da personalidade mal ajustados prejudicam a adaptação do indivíduo no grupo, nas interações sociais, né? A interação, a adaptação, e causa sofrimento a ele e aos outros. Ou, no caso das psicopatias, o cara nem sofre, né? A pessoa não sofre porque o sistema límbico dele os níveis de conexão do cérebro com o sistema límbico são variáveis. Então, já eu explico a vocês um pouco mais sobre isso. Então, o que eu posso chamar de traço de personalidade? É um comportamento repetitivo, que é observável, porque a pessoa manifesta o mesmo comportamento em variadas situações. Por exemplo, o comportamento de se isolar. Em qualquer situação, a pessoa vai estar querendo ficar sozinha. Não que ficar sozinho não seja bom, ficar sozinho é uma necessidade nossa, às vezes a gente gosta e precisa de ficar sozinho, mas esse comportamento, exagerado de estar se isolando o tempo inteiro em diversas situações, é um traço da personalidade que pode estar desajustado. A desconfiança excessiva, entre outras questões, gente, tá? Então, são desajustes no comportamento, né, na personalidade do indivíduo, que às vezes ele não quer seguir regras de moral ou de ética para com o outro, tá? Aí eu vou falar, são diversos tipos, os distúrbios. Eu vou falar só de alguns e quem sabe nos próximos vídeos eu possa ir trazendo outros tipos de distúrbio. O primeiro transtorno que eu quero falar com vocês é um bem leve e que não é raro encontrar na sociedade, tá? É o transtorno da personalidade paranoide. É um transtorno que é marcado por uma desconfiança excessiva, tá? Geralmente a pessoa, junto com o sintoma da desconfiança, ela mostra frieza, geralmente é uma pessoa distante. As suspeitas que tem prejudicam a relação afetiva, tá? Ele tem dificuldade nos relacionamentos. E a desconfiança não é uma marca só do relacionamento a dois, é de todo e qualquer relacionamento que ele venha desenvolver,
né? Então, caso ele esteja em sofrimento, é suscetível, sim, de terapia. A personalidade chamada histriônico, ele tem uma personalidade imatura para lidar com o meio. Então, ele é dramático, ele é exibicionista, ele é muito sedutor, ele quer atrair as atenções para a sua imagem, né? Ele quer ser o centro das atenções o tempo inteiro e ele é fã da própria imagem. Então, ele usa a sua imagem para seduzir as pessoas. Os narcisistas, gente, para além do que o mito diz, que Narciso, um dia, o mito grego, né? Se olhou nas águas do rio, se achou muito belo e encantado com a sua própria imagem, se lançou sobre o rio. O narcisista é bem mais complexo do que o mito conta naquela história de Narciso, né? O distúrbio da personalidade narcisista, ele apresenta uma pessoa arrogante, que se sente superior aos outros, ele quer os aplausos constantes das pessoas, ele não acha só a imagem dele bonita, ele acha que ele é o melhor em qualquer situação. Então, geralmente são pessoas manipuladoras, são pessoas que usam os outros para alcançar os seus objetivos, né? Então, o narcisista, ele não é empático, ele tem dificuldade de exercer a empatia, né? De perceber os sentimentos do outro, os desejos do outro. Ele não está interessado no que o outro tem a dizer, né? Então, as pessoas que são empáticas, as pessoas que têm um brilho próprio, que têm autoestima, geralmente são alvo do narcisista, tá? Ele detesta as pessoas que têm brilho, que têm autonomia, né? Que se sentem bem consigo mesmas. Outras pessoas também que podem se submeter ao narcisista são pessoas que têm a baixa estima, né? Também podem ser presas fáceis para o narcisista. Então, em breve eu vou trazer outros vídeos falando um pouco mais de cada transtorno individualmente, tá? Mas, sobretudo, o narcisista é um distúrbio da personalidade perigoso, até porque a pessoa é manipuladora e para alcançar os seus objetivos, ele usa as pessoas para esses fins, né? Então, ele pode desenvolver uma relação muito parecida com uma amizade muito boa, parece que ele gostou muito da pessoa, mas na verdade ele está usando a pessoa para alcançar o objetivo. Quando ele conseguir assumir o controle e o objetivo dele ser alcançado, ele descarta a pessoa. O que é que o narcisista espera do outro? Ele quer diversão, ele quer poder, ele quer status. Geralmente são pessoas extremamente inteligentes, 100% razão e quase zero de emoção, né? Então ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não tá nem aí quando ele faz o outro sofrer, quando ele manipula o outro, coloca o outro em alguma enrascada para alcançar algum objetivo, ele não sente, porque ele não é empático. Tem mais características que eu vou estar comparando com os outros para a gente compreender melhor, tá? Porque esses distúrbios, eles são muito parecidos uns com os outros, às vezes algumas características até se cruzam, né? Mas a gente tem que observar na essência para distinguir cada um. Engraçado. Quanto o narcisista, a identidade dele para ele é tudo, né? O borderline, né? O transtorno da personalidade borderline, é frágil de identidade. Ele geralmente admira a identidade da outra pessoa, né? Enquanto o narcisista apresenta quase zero emoção, o borderline é uma cachoeira de emoção, é impulsivo, tudo dele é exagerado. Tanto quando ele ama, ele ama demais, quando ele tá com raiva, ele fica com raiva demais, é explosivo, né? Então é mais emoção do que razão. Já o narcisista é mais razão o tempo inteiro, quase zero de emoção. Então, o borderline, ele apresenta uma variação de humor sempre nos extremos. Ele pode mudar de um humor para o outro, de uma hora para outra, sem justificativa real, tá? Ele é dependente, geralmente, emocionalmente do outro, quando se envolve em relacionamentos. É muito intenso, né? Mas é uma pessoa explosiva, quando tá alegre também é demais, tá? Então, são personalidades que se mostram repetitivas, são fáceis de serem detectadas. Na relação, geralmente é controlador,
porque se desespera só de imaginar que possa ser abandonado ou trocado por outro. Isso desde as relações de amizade até as relações afetivas, né, a dois, tá? Então, há muitas características, eu não vou poder aprofundar tanto, porque senão o vídeo fica muito extenso. Falo da genética, né, que traz esse tipo de distúrbio. A gente fala muito em torno do sistema límbico, né, que é a central que administra as emoções no nosso cérebro. Então, o psicopata, ele tem uma desconexão do sistema límbico. Isso faz com que ele seja nulo de emoções, né? Então, ele é extremamente inteligente, porque a parte cortical, né, a cognição funciona bem, mas a parte das emoções há um nível de desligamento, que varia de uma pessoa para outra, né? Claro que um psicopata nem sempre é um serial killer. Às vezes a pessoa apenas pode ter as características de ser o controlador, né? De ter prazer em controlar o outro, né? De ter prazer em tirar tudo do outro. Se o outro é alegre, ele quer tirar a alegria. Se o outro é feliz, ele quer tirar a felicidade. Ele quer exercer o controle, né? E é nisso que fundamenta, né? Que caracteriza, né, o psicopata. A essência dele é a natureza perversa, né? Ele não tem um senso de moral definido, de regras, né, de respeitar a questão ética. Ele não vai se colocar no lugar do outro. Os objetivos dele tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Ele é manipulador, ele quer ter o poder sempre, tá? O prazer está em controlar, em se apoderar das coisas. Então, quando ele se apodera das coisas que são do outro, seja o que for, né? Seja o que for que o outro apresenta que reluz, ele tem interesse, tá? Seja um relacionamento que o outro tem, ele quer, né, atrapalhar, fazer destruir. Nem sempre, gente, como eu digo, nem todo psicopata é serial killer ou chega a fins de destruir totalmente a vida do outro, mas que traz grandes embaraços por ser manipulador, traz sim. O psicopata, ele apresenta uma ausência de culpa, ausência de remorso, né? E ele vai depenar, tirar tudo de bom que a pessoa tem, até a alma, se puder, ele tira. Então, o psicopata, ele pode também apresentar traços de narcisista, né? Mas o narcisista nem sempre vai ser um psicopata, certo? Ele pode ser manipulador como um psicopata, mas não no mesmo nível de insensibilidade que o psicopata tem, certo? Então, cada transtorno tem uma essência que dá para diferenciar um do outro, ok? Não vamos brincar de ficar rotulando as pessoas, porque, né, não sabemos, quando a gente não tem um conhecimento mais bem fundamentado. Os dois podem desejar tirar do outro a diversão, o status, posição na empresa, né? Então, ele vai estar sempre com a inteligência dele armando situações para que ele possa se apoderar do que é do outro e depois simplesmente olhar e dizer que idiota, que bobo, né? O prazer dele está nessas questões. Os níveis de psicopatia vão sempre estar ligados ao nível também da desconexão com o sistema límbico que o cara tem, né? Então, só pode ser perceptível, né, nos exames da neurociência, né? Você vê que a neurociência já tem avançado muito nas pesquisas, faz um exame do cérebro da pessoa e coloca a pessoa para assistir situações onde emanam dores, né, manifestam sofrimento, e aí se ilumina a área do cérebro onde tem os sentimentos. E o do psicopata muitas vezes nem altera, né? Então, é uma questão também da genética, também que o transtorno pode ser estimulado nas relações sociais, nas experiências sociais, né? Como eu falei, nossa personalidade tem duas partes, né? Na parte do caráter, que é a parte mais social, que se aprende, que se coleciona comportamentos, também se desenvolve os psicopatas dessa vida, né? Esses transtornos, gente, não são passíveis de medicação, né? Como se refere à personalidade da pessoa, ao modo como a pessoa lê o mundo e se comporta diante dele. Então, assim, quando a pessoa está em sofrimento, ela vai à terapia. E a terapia pode ajudar. Leva tempo? Sim, mas pode ajudar em muitos casos. Porém, no caso da psicopatia é mais complexo, porque o cara não sofre, né?
ele não vai sentir necessidade de mudança de comportamento. E a terapia não faz mágica. A pessoa tem que estar de acordo e começar a trabalhar junto com o psicoterapeuta ou com o psicólogo para conseguir alcançar mudanças comportamentais, né? Mudanças no seu modo de vida, de ser, de olhar e de agir socialmente. Então, assim, acho que hoje fica a dica, gente. Inteligência emocional, desenvolver habilidades sociais para aprender a interagir socialmente vale a pena. Inclusive, por conta desses tipos de transtornos que a gente pode encontrar na sociedade em qualquer lugar. E se você não souber identificar e não souber articular, né, a sua relação, a distância que você pode estar desse tipo de pessoa, você pode estar em maus lençóis. Então, a gente precisa mesmo começar a fazer a leitura de nós mesmos, a leitura do outro, do nosso entorno, para a gente viver melhor, ter mais tranquilidade nos nossos relacionamentos, tá? Fica com Deus. Nos próximos vídeos, né, conforme você tiver dúvidas sobre o que eu fui colocando, coloca aí embaixo que eu vou estar respondendo e posso estar fazendo outros vídeos, um de cada um dos transtornos, para esclarecer melhor essa questão. Um forte abraço para você, da Maria Psi, #comportamentos.